E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida modelo do Vladimir Simagin jogando contra Viktor Korchnoi na defesa Ninzo Índia. Você aí que tá preocupado que não tem uma defesa forte para jogar contra o peão da dama, esse vídeo é para você, que eu vou te ensinar a partir da análise dessa partida clássica a jogar a defesa Ninzo Índia, ou pelo menos um dos vários sistemas que podemos utilizar com a defesa Ninzo Índia para gerar um ataque relativamente simples de executar e ao mesmo tempo muito sólido e direto. Então, bora dar uma olhada nessa partida. O Korchnoi começa com o peão em C4, temos então peão em E6, cavalo em C3, cavalo em F6 e D4. Então olha só, a princípio, né, a abertura começa meio bagunçada. Peão C4, cavalo em C3 é a abertura inglesa e C6 como primeiro lance também não é tão comum. Mas a gente poderia chegar exatamente na mesma posição com a ordem de lances mais comum, que é peão em D4, cavalo em F6. O jogador de brancas não pode expandir centralmente com E4, então ele joga C4, a gente joga E6, ele joga cavalo em C3 para preparar o E4 e a gente tá naquela exata mesma posição. Então, bora dar uma olhada. O que as brancas querem fazer? Tão doidinhas para jogar E4 no próximo lance. Portanto, a maneira que o jogador de pretas tem de combater essa ameaça do adversário de ter controle central é jogar bispo em B4 cravando o cavalo, que é a defesa Ninzo Índia, que é uma das defesas mais fortes que a gente tem contra peão da dama ou contra a inglesa, que também pode acabar transpondo aqui para Ninzo Índia, certo? Ao jogar bispo em B4, nós temos algumas ideias principais. Qual que é a ideia? A gente vai tomar esse cavalo, né? Se o adversário joga A3, a gente vai tomar o cavalo. Não faz sentido, depois do A3, por exemplo, você recuar o bispo, porque isso vai permitir o adversário comandar o centro do tabuleiro, jogar E4 e ele fica melhor. Ao capturar o cavalo, você pode ser muito apegado ao par de bispos, mas você está fazendo algumas coisas, você está danificando a estrutura de peões do adversário e você está gerando essa posição fechada, na qual o argumento principal é que os cavalos jogam melhor do que os bispos. Dá uma olhada, ele fica com o par de bispos? Fica. Mas por onde esse bispo vai jogar? Se ele vier para G5, a ideia vai ser trocado pelo cavalo, provavelmente, né? Se ele vier para B2, ele não é a faca mais afiada da gaveta, vamos dizer assim. Então, a Ninzo Índia gera posições desbalanceadas e extremamente interessantes, certo? E vamos dar uma olhada nos padrões de ataque que a gente pode utilizar aqui, que geralmente envolvem controle sobre essa casa de E4 e ataque na ala do rei. O Viktor Korchnoi segue com o cavalo em F3 e as pretas seguem desenvolvendo um sisteminha. Normalmente, o que o jogador de pretas pode fazer aqui é fazer o roque e depois bater no centro com D5, C5, que é um sistema que o Petrosian utilizava, o Grigorich utilizavam, ou você pode jogar o lance que o Simagin joga aqui, que era um preferido do Karpov, é o lance peão em B6, que resolve a questão desse bispo mal e vai jogar de maneira relativamente moderna. A gente não vai jogar peão em D5, uma vez que o bispo estará fianquetado. Então vamos lá. Dama em C2 por parte do Viktor Korchnoi, não necessariamente para ameaçar o E4, é mais para apoiar o cavalo, e bispo na casa de B7. Aqui, o Korchnoi joga peão em A3, querendo que a gente resolva o bispo, e como foi discutido anteriormente, se a gente volta o bispo estamos simplesmente piores, porque ele vai jogar E4. Faz total sentido a captura do cavalo, e é justamente isso que o Vladimir Simagin faz. Ele joga bispo por cavalo, temos dama por bispo e o roque por parte das pretas. Então, bora dar uma olhada nessa posição, que já é uma posição interessante. Você vê como pretas estão muito à frente no desenvolvimento? Isso é porque nós não, abre aspas, perdemos tempo colocando peões centrais. As brancas que gastaram 2 lances para colocar esses peões no centro do tabuleiro e gastaram 2 lances de dama para jogar dama C2 e dama por C3, estão com o rei no centro e, de certa maneira, estão sob o risco, né, da gente regaçar o centro do tabuleiro e atacar esse rei. Então agora o jogador de brancas vai ter que começar a acelerar o seu desenvolvimento, enquanto isso nós podemos ou bater no centro ou centralizar as nossas peças com lances como cavalo na casa de E4. Então, o Korchnoi, que não quer jogar bispo em G5, como foi dito anteriormente, se bispo em G5, você pode simplesmente incomodar o bispo. E a ideia de bispo por cavalo não é interessante, porque a vantagem que o jogador de brancas tinha era o par de bispos. Então, né, algo como bispo em H4, talvez você possa até considerar G5, apesar de que não é necessário, você poderia jogar. Então o Korchnoi ele faz o mais comum. Nas posições de Ninzo Índia, é muito mais natural para as brancas jogar com esse bispo por dentro da cadeia de peões, jogando o peão em E3, para quê? Com o objetivo de acelerar o próprio roque. Ele quer logo tirar o bispo, ele quer logo fazer o roque. E o jogador de brancas joga peão em D6 para poder desenvolver o cavalo para a casa de D7. Poderia também jogar cavalo na casa de E4. Uma coisa curiosa é que quando a gente for bater no centro, vai ser com o C5,
muito mais difícil de você bater no centro com D5 tendo o bispo na casa de B7. Se você quer manter esse bispo ativo, nesse sistema é mais interessante você manter essa diagonal livre. Jogar peão em D6, depois você prepara um C5, né? Cavalinho E4 e você apoia o cavalo com o peão de F, ao invés de você jogar D5. Isso deixa o sistema muito mais fácil de jogar, porque deixa o seu bispo ativo. Então, é justamente o que esse Simagin faz. Ele joga D6 para poder desenvolver o cavalo para D7. Temos peão em B4 por parte das brancas, liberando uma casa para o desenvolvimento do bispo, pegando espaço na ala da dama, cavalo em D7 e bispo em B2. Então, o jogador de brancas possui o par de bispos? Possui. Quando que os bispos vão jogar? Quando as brancas conseguirem avançar esses peões e abrir o centro do tabuleiro. Se em qualquer momento você, que está jogando a Ninja Índia, permite a abertura do centro, permite que o adversário jogue E4, D5, E5, saiba que o caldo azedou e agora o que vai jogar são os bispos. Você vai ver que não é nada fácil para o jogador de brancas preparar esse tipo de avanço, uma vez que as pretas têm um controle central muito forte, né, com o bispo, o cavalo e os peões. E é justamente o que as pretas fazem. Cavalo em E4, centralizando o cavalo, dama em C2, tocando no cavalo, né, mas apenas para sair da ameaça mesmo, e o F5 apoiando o cavalo. Uma ideia interessante que a gente tem com o F5 é que além desse lance apoiar o cavalo nessa casa, ele também cria um plano de ataque extremamente simples de se executar. O plano de ataque nessa posição, agora que a gente jogou o F5, é muito similar ao que nós vemos numa abertura do muro de pedra. Quem viu o vídeo da Stonewall ou já jogou contra a Stonewall. O F5 permite uma ideia de, primeiro, dama em E8 e dama em G6, ou dama em H5, que são todos lances muito fortes para a gente passar a dama para a ala do rei, ou torre em F6 e torre G6, que também são lances muito fortes para a gente atacar o rei das brancas. Fazendo uma análise breve da posição, não há segurança de roque longo, uma vez que a nossa maneira de abrir o centro vai ser com peão em C5, certo? Que vem com muita facilidade. C5, A5 são lances que expõem o rei das brancas com muita facilidade. Ele vai ter que comprometer ou a jogar com o rei no centro, que é muito inseguro, ou a fazer roque curto. E ao fazer o roque curto, o que o adversário faz é entrar na cara do nosso ataque com dama em E8, dama G6, torre em F6, torre G6, certo? Esse tipo de ataque já começa a se concretizar. Então vamos lá. O Korchnoi não joga bispo em D3, que pareceria mais ativo, ele joga bispo em E2 para apoiar o cavalo. Bispo em D3 parece mais ativo, mas você nunca vai de fato capturar o cavalo, já que bispo toma de volta apenas ativaria o bispo com o tempo na dama. Então Korchnoi joga bispo em E2. E o Vladimir Simagin joga agora um lance extremamente interessante, né? Nessa posição eu acredito que eu jogaria dama em E8, e aí eu estaria na expectativa do roque para jogar algo como dama em G6, ou torre em F6, ou dama em H5, mas o Simagin joga cavalo em G5, dinamicamente deixando a posição um tanto interessante, porque olha só, de repente tem pressão em cima da casa de F3, nós estamos atacando essa casa de bispo e de cavalo, e dessa maneira impossibilitamos o roque das brancas. Como foi dito anteriormente, roque grande, fora de cogitação, o rei fica muito inseguro. Deixar o rei no centro também não é das melhores escolhas, e se você faz o roque curto, a gente vai simplesmente estourar a sua estrutura de peões com cavalo por F3 ou bispo por F3, eu não sei ao certo qual seria o mais preciso, mas eu provavelmente tomaria de cavalo, e aqui eu acho que as brancas nem devem tomar de bispo, devem tomar de peão, mas só para exemplificar, bispo toma, G por F3 e de repente as pretas já têm uma posição estrategicamente ganha, porque o rei das brancas está extremamente aberto e é muito simples da gente lançar um ataque à casa de H2, por exemplo. Dá para jogar dama em H5 ou dama G5 primeiro para forçá-lo a piorar o rei, agora dama em H5, torre em F6, torre em H6 e não é nada claro como o jogador de brancas ficaria de olho na ameaça que temos na casa de H2. Ao mesmo tempo, né, se ele ao invés de fazer o roque vai lá e troca o cavalo, o que ele faz é ajudar a gente, porque a gente vai tomar de dama, e agora a posição está mais insegura ainda, né? Estamos com pressão na casa de G2, como foi dito anteriormente, ele deixar o rei no centro não é muito legal, parece que se bispo em F3, bispo por, peão por, ele vai lançar um baita de um ataque ao nosso rei, mas não, é só uma torre na casa de 1, né? E a torre sozinha não vai nos dar checkmate, e a estrutura de peões dele fica extremamente vulnerável ainda assim, então essa posição é vantajosa para as pretas. E o que nós temos na prática depois de cavalo em G5 por parte das brancas é o joguinho de espera. O jogador de brancas não quer comprometer o roque, ao mesmo tempo ele não quer comprometer que vai manter o rei no centro. Então ele nem joga um lance como rei D2, nem roque grande, nem roque curto. Ao invés disso ele tenta gerar algum tipo de atividade movimentando esses peões, que era a ideia correta, né? Só que o Korchnoi faz é jogar C5, tentando comprometer as pretas a capturar o cavalo, uma vez que ele está gerando uma ameaça
de jogar peão em C6 um duplo. O que ele deveria ter feito é o avanço D5, sacrificando um peão, com o objetivo, com esse sacrifício de peão, de finalmente colocar o par de bispos para jogar. Essa seria a alternativa mais ativa e provavelmente brancas têm um jogo ok, né? Então, olha, é um peão de graça, você pode tomar, peão toma, bispo toma, por exemplo, é uma possibilidade, mas de repente as brancas têm um ataque porque o bispo está ativo, a dama também, então dá para jogar cavalo em D4 com tempo no peão de F. Aqui eu já não sei mais como você defenderia, né? Dá vontade de jogar bispo na casa de E4, atacando a dama, mas não resulta em nada, porque você abre mão do controle dessa diagonal. Então, por exemplo, bispo em D4, provavelmente dama em B3 está ganhando aqui para o jogador de brancas. Então, essa ideia de computador, de sacrificar o peão para gerar algum tipo de atividade, não foi encontrada na partida. Na partida, o que foi encontrado por parte do Korchnoi foi o C5, tentando forçar as pretas a trocarem tudo em F3. Ele tá doidinho pra gente jogar bispo por cavalo e ele tentar usar a coluna G para atacar. E como foi discutido anteriormente, não é um problema para as pretas fazer isso. A realidade é que essa continuação é perfeitamente jogável. Cavalo por cavalo, e se bispo toma, bispo por bispo, é uma posição perfeitamente jogável para o jogador de pretas, mas o que o Simagin faz é um pouquinho mais preciso. Ele joga bispo em E4 com o tempo na dama, temos dama em C3 e agora a ameaça do D5 parece muito forte por parte do jogador de brancas, por conta da bateria de bispo e dama que foi feita aqui ao longo dessa diagonal, mas esse lance está permanentemente fora de cogitação, e é por isso que o C5 foi uma imprecisão, porque agora a gente consegue colocar o bispo na casa de D5 e ele nunca vai mexer nessa estrutura de peões e, por consequência, posicionalmente falando, o jogador de brancas está meio morto. Ele está agora num estado onde tudo que resta é defesa. Ele não vai conseguir avançar o E4, porque a gente controla muito bem essa casa, não vai conseguir avançar o D5, porque tem um bispo nessa casa, e por consequência ele tem basicamente uma peça que não está participando do jogo e não vai participar tão cedo, né? Brancas jogam então C6 com um tempinho no cavalo. Como lance intermediário, pretas, então, resolvem definir o que vão fazer por aqui, jogam o cavalo de volta para a casa de E4 com o tempo na dama, dama C1, e agora que a dama se move, a gente tira o cavalo do ataque com o cavalo em F6, e finalmente, quando cessa aquela pressão em cima da casa de F3, não tem mais a ideia de cavalo em G5, bispo por cavalo, o jogador de branca se sente à vontade para fazer o roque. Só que aqui a posição já está um pouco melhor para as pretas. E o plano de ataque é extremamente fácil de se executar. Então olha só, dama em E8, que é um lance que já foi analisado anteriormente, possível por conta da movimentação do peão de F. Dessa vez vem com tempo no peão de C. B5, o cara defende o peão, e dama em H5. Parece que a gente tá entrando em tudo quanto é tipo de descoberta, a dama tá na cara do bispo do adversário, exceto que o bispo dele tá solto. Então nenhuma movimentação de cavalo nos ameaça, porque dama toma bispo, né? Ao mesmo tempo, estamos pressionando a casa de H2, que é muito importante. A ideia, ao pressionar H2, é jogar no futuro cavalo em G4. Vamos dizer que o jogador de brancas nos dê alguns tempos, né, pra gente executar o ataque. Qual que é a ideia? Em 2 lances a gente ganha. A gente vai jogar cavalo G4 e depois a gente vai se livrar do defensor do checkmate. Você vê, a gente vai jogar cavalo em G5 e estamos ganhos. Por quê? O cavalo que defende o mate agora é uma peça sobrecarregada. Então o ataque das pretas, de maneira geral, é bem simples depois que a gente passa a dama para frente do rei. E você vai ver que o Simagin era um artista na execução dos seus ataques, certo? Dama em D1 pelas brancas, defendendo o bispo, certo? Então agora a dama tem que sair. E a dama vai para a casa de H6, só para sair da mira do bispo. A4 pelas brancas, tentando romper pela coluna A, jogando A5, tentar gerar jogo, né? Ele precisa de alguma maneira fazer algo que não seja ficar passivamente esperando o ataque das pretas, então ele vai tentar abrir a torre na ala da dama e cavalo em G4 por parte das pretas. Outra possibilidade muito forte também seria G5 para jogar G4, com ideias similares, mas olha, cavalo em G4. O jogador de branca joga H3, e chegamos à primeira posição crítica da partida. Nessa posição, né, o jogador de brancas reagiu de maneira adequada quando jogamos cavalo em G4. Ele reagiu de maneira adequada porque agora o cavalo dele não é de fato algo que está totalmente ligado à defesa do checkmate, porque não tem checkmate com na casa de H3. Mas nessa posição, eu quero que você pause o vídeo e tente encontrar o lance vencedor para o jogador de pretas. Enquanto isso, eu espero que caso você já tenha aprendido algo de novo, deixa o like no vídeo, verifique a sua inscrição nesse canal e vamos à arte no tabuleiro. O que o Simagin percebe é que nessa posição, o que o jogador de brancas precisa é de um cavalo na casa de F3. Se esse cavalo sai daqui, o rei das brancas vai ficar extremamente inseguro.
Então ele executa um sacrifício de cavalo com o objetivo de se livrar do cavalo de F3. Ele faz um levantamento de torre, ele joga torre em F6. E esse lance é muito difícil de ver, porque você tem que ver a sequência como um todo para o lance fazer sentido. Torre em F6 é muito bonito. Por quê? Primeiro, se brancas aceitam o sacrifício, e foi o que aconteceu na partida, peão toma cavalo, F toma G4, chutando o cavalo de F3, pretas têm um ataque decisivo. Porque esse cavalo era muito importante para a manutenção da segurança do rei do jogador de brancas, né? Ele precisava ficar de olho na casa de H2 e vocês vão ver que isso é absolutamente muito importante para a segurança do rei. E esse cavalo estar na casa de H2 não é exatamente o que ele gostaria de fazer, mas tudo bem. Mas qual que é a ideia? O sacrifício era forçado a aceitar? Mais ou menos, se brancas não fizerem nada, digamos que nessa posição o jogador de brancas joga lances passivos, joga o A5, siga no ataque dele. O jogador de pretas tem uma maneira muito simples de gerar ameaça, que é torre na casa de G6. E agora estamos ameaçando, por exemplo, jogar cavalo por E6. Você vê? A gente tira o cavalo do meio do caminho com o tempo na dama e quando ele captura, a torre está na cara do rei. Então nós podemos simplesmente capturar o peão de H de dama. Então nessa posição, novamente, seguindo em lances passivos, né? A por B6. Não podemos deixar ele jogar esse, né? Então a gente toma de volta. Eu não sei, bispo na casa de C1, segurando a casa de 3, a gente sacrifica o cavalo, quando ele toma de bispo a gente chuta o bispo daqui, quando o bispo retorna, por exemplo, a gente joga a dama por H3, ameaçando o peão de G2 e checkmate. Ele vai ter que jogar algo como cavalo em 1 para ficar de olho no checkmate. E nessa posição, por exemplo, a gente, enfim, tem N maneiras de seguir o ataque, mas a mais simples e direta é liberar o ataque do bispo aqui. Então o cavalo em C3, por exemplo, ataca a dama, libera o ataque do bispo à casa de G2 e brancas podem muito bem abandonar a partida. Vendo essa ideia, assim que torre em F6 foi jogado, Korchnoi calcula com cautela o ataque do jogador de pretas e vê que ele não conseguiria segurar o próximo lance das pretas torre em G6. Então ele acaba aceitando o cavalo. Nós temos peão toma cavalo, peão toma, cavalo em H2 e aqui a gente chega na segunda posição crítica. Nessa posição, ou você continua o seu ataque de maneira precisa ou você vai perder. É obrigatório você encontrar os lances de ataque que fizeram o Vladimir Simagin conseguir a vitória nessa partida. Vamos dar uma olhada, né? Qual que é a ameaça do adversário? Claramente, cavalo por G4. Olhando assim de imediato, a primeira coisa que a gente tenta calcular é a ideia do G3, porque vem com tempo no cavalo, aparentemente, estamos ameaçando checkmate, mas isso não lida de fato com a ameaça do adversário de cavalo G4, ele vai jogar de qualquer jeito, a gente vai ter que tirar a dama e ele toma a torre com cheque. Então, o avanço do peão não é suficiente. Nessa posição, a gente precisa de um lance que lide com a ameaça de cavalo por G4 e ao mesmo tempo siga o nosso forte ataque. E o lance que é extremamente difícil de encontrar nessa posição é cavalo por F2. Esse lance é simplesmente incrível. E por que esse lance funciona tão bem? Porque o adversário é forçado a aceitar novamente, ele não pode seguir na ameaça de cavalo por G4, dessa vez o cavalo está apoiando um belíssimo checkmate na casa de H1, então ele não pode executar a própria ameaça, ao mesmo tempo o adversário vai ser forçado a aceitar o sacrifício, senão a dama vai cair, né? E se ele simplesmente, sei lá, movimenta a dama, a gente joga o G3 e novamente ele não pode tirar o cavalo daqui porque dama em H1 vai vir, então a sequência de checkmate aqui é absolutamente inevitável. Quando a gente joga cavalo por F2 e ele aceita, agora peão em G3 é muito mais forte. E vamos dar uma olhada por que peão em G3 é tão mais forte, né? Primeiro, o oponente não pode movimentar a torre, porque o lance está vindo com tempo, estamos ameaçando o checkmate. Então o lance como torre toma torre vai levar mate, ó. Dama por cavalo e depois dama em H1, checkmate. Se ele não pode movimentar a torre, no próximo lance a gente vai tomar a torre de graça com cheque. Entenderam a ideia? Então tivemos cavalo em G4, peão toma torre, cheque e cavalo toma peão. E na prática o material tá igual, só que a posição não tá nem um pouquinho igual. Por quê? A coluna F tá semi-aberta, o peão G3 por hora tá caindo, né? Dá pra gente trazer a outra torre e o rei das brancas tá completamente inseguro. Então nós tivemos dama por peão de E, ameaçando ganhar o cavalo, dama em 1 defendendo o cavalo, trazemos a outra torre e o jogador de brancas joga bispo na casa de F3, tentando interferir na ameaça que tínhamos de ganhar o cavalo, colocando um bispo no meio do caminho, ao mesmo tempo também tentando trocar damas. Se a gente troca damas aqui
e capturou o bispo, tá ganho também, né? Dá pra gente jogar dama por dama, torre por E1, bispo por F3 e depois torre por F3. E a gente também vai ganhar exatamente da mesma forma, porque a vantagem de material leva a um final vencedor. No entanto, tem uma maneira muito mais precisa e bonita de seguir, e é justamente o que o Vladimir Simagin vai fazer pelo restante da partida. Temos agora vários lances que ganham, mas ele sempre vai com o mais bonito. E o mais bonito e preciso, é claro, é torre por bispo. Um sacrifício de qualidade, por hora, um sacrifício de qualidade, que quando aceito, gera uma rede de checkmate. A melhor saída para as brancas é tomar a dama. Só que aí se dama toma dama, torre toma, que agora a torre está protegendo a dama, e aquele bispo que a gente capturou foi de graça. O jogador de brancas erra, o Korchnoi captura a torre, aí a gente tem dama por F3 e agora o checkmate é imparável. De cara, a gente está ameaçando o checkmate na casa de G2. Então, e na casa de F1, tentando sair da ameaça de checkmate. O Simagin segue com o bispo em C4, não deixando o rei escapar. Você vai voltar por onde você veio, rapá. Temos rei na casa de G1, dama em G3 cheque, rei na casa de H1. E aqui nós podemos seguir com um checkmate muito simples, né? Torre por cavalo. E aí o adversário ele é forçado a entregar a dama na torre para não levar mate. Ele entrega a dama, a gente toma de volta. No próximo lance, a gente vai jogar, por exemplo, bispo em D5, checkmate. No entanto, o que foi jogado na partida é a versão mais bela do lance. Ao invés da abordagem mais simplista, ele joga bispo em D5 cheque. E esse lance não parece funcionar, né? Porque dá para bloquear de cavalo, cavalo em D4. Nossa, se esse cavalo não pudesse bloquear, se ele não existisse, isso seria checkmate. Dá uma olhada. A dama controla essas casas, o bispo controla essa diagonal. Mas dá para as brancas segurarem. Jogam cavalo em E4. Qual que é o problema? A única peça que segura o cavalo, né, é a dama, e torre em F1 é o lance que é jogado quando Viktor Korchnoi abandona a partida. Esse é um belo sacrifício de distração de dama, a gente está tirando a dama da defesa do cavalo. Quando a dama aceita a torre, né, que é literalmente o único lance legal na posição, nós teríamos o bispo por cavalo, você é forçado a defender de dama ou aqui, qualquer um deles leva ao próximo lance sendo um belo checkmate. É isso, pessoal, eu espero que você tenha gostado desse sistema de ataque aos seus adversários que jogam peão-dama. Eu espero que esse vídeo tenha te acrescentado em algo. Se sim, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, um abraço e até a próxima!